Boa noite, boa noite. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu ajudar. Você me ouve e me vê hoje? Então, travei Hoje eu aquele problema. estou te ouvindo e vendo muito bem. Esperar o pessoal entrar. Raquel, Bruno, acho que é o Bruno, se não me engano. Ai, ai. Boa noite, Tainá Lima. Tainá. Beatriz, Vitória. É minha família. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, como o conteúdo é um pouco mais denso, eu diria, interessante, acho que vale a pena até esperar o pessoal entrar um pouquinho. Também acho. Dá uns minutinhos, né, uns 5 minutinhos, que o pessoal vai se organizando nesses 5 primeiros minutos de live. O pessoal está se situando ainda. Lívia. Lívia, tudo bom? É. Oi, Lenice, tudo bom? E Ana, Minha tia. obrigada, Lívia, tudo bem? Hum. Olha, vou aproveitar esse tempinho aqui, acho que eu vou fazer uma pergunta para quem já está aqui. Existe, se vocês já tiverem, quiserem mandar aqui dúvidas relacionadas a. Ah, mas eu não vivo em condição de violência doméstica. Não tem problema. A dúvida é como que eu faço uma determinada prova? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre provas, principalmente relacionado à violência doméstica, tá? Não vou falar de uma forma muito juridiquês, Formal. não pretendo. Vai ser bem informal, bem tranquilo, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida, olha, eu tenho alguma dúvida relacionada a como que eu faço determinada prova disso aqui, pode mandar, que aí eu já começo até falando pelo que vocês mandarem, se necessário, tá? Que horas são? 6 minutos, acho que já a gente pode começar, Renato. Uhum. Deixa eu. Vou me apresentar, caso tenha gente que seja nova, agora eu já não lembro de todos que participaram das outras lives. Esse aqui é um projeto que eu convidei a Renata para a gente falar um pouquinho sobre violência doméstica, principalmente focado no meio religioso, evangélico, porque identifiquei que existia um contexto de violência doméstica muito específico dentre as mulheres evangélicas, que era diferente do contexto de violência de outras mulheres, por diversas dinâmicas. Quando eu vi o relato da Renata no Instagram dela, para quem não conhece, aí tem, acredito que tenha o link direto para o Instagram da Renata, onde você pode ver os vídeos em que ela conta o relato do que aconteceu com ela, tá?
Então, quando eu vi esse relato, eu já conhecia algumas coisas, e apesar de conhecer ela há mais de 10 anos, mas eu não vou falar tantos anos assim, porque senão vai denunciar a minha idade, e a dela também, que a gente se conhece desde pequena. Tem alguns anos que eu a conheço, e apesar desses anos da proximidade que a gente tinha, eu ainda não sabia de 70% do que tinha ali. Eu sabia, por exemplo, que tinha dívidas, mas eu não sabia que beirava, acho que R$ 75.000 aproximadamente. Eu sabia que tinha problemas de agressões, só fiquei sabendo depois de muitos e muitos anos, mas não sabia em detalhes nada. Problemas de traição, fiquei sabendo na época, mas não sabia em detalhes. Problemas de manipulação, não sabia. E apesar de da gente ser bem próxima, inclusive. E então eu comecei a reparar que não era só com ela esse contexto. Eu falei, bem, acho que seria viável convidá-la para fazermos umas lives relacionadas a esse contexto e explicar por que ele acontece, para que as pessoas possam evitar. Eu sou Juliana, sou advogada há 7 anos, tenho meu escritório, trabalho hoje com foco no direito extrajudicial, que basicamente a gente trabalha fora do judiciário, então a gente faz demandas em cartórios, demandas de acordo, divórcio em cartório, inventário em cartório, normalmente para facilitar, são demandas menos burocráticas do que ter que ficar entrando com o processo judicial, tá? E também já trabalhei 10 anos, vou usar o 10 como parâmetro, com violência doméstica. Sou pós-graduando, direito imobiliário, direito das mulheres. E hoje a gente vai falar sobre como você constrói algumas provas, como você se resguarda e principalmente como você faz para sair do ciclo de violência. A gente veio falando na primeira live do que acontece, quais são os tipos de violência, como você fica inserida nele, acaba se inserindo às vezes sem perceber. Na segunda, a gente falou sobre o contexto religioso, casando com a primeira essas informações. E agora, para fechar, a gente vem falando sobre como você sai disso, porque primeiro você precisa entender por que você entrou, o que você ficou e como você vai sair. Então, hoje eu queria pedir para a Renata contar para a gente o que ela precisou fazer para sair. Por enquanto, eu vou te pedir para não falar sobre as provas, porque eu vou falar devagarinho delas junto com você, porque eu sei que você tem algumas que você constituiu, enfim, eu acho bem bacana. Mas eu queria saber o que você achou necessário para sair desse ciclo e principalmente se você teve alguma coisa que você não fez e você sentiu falta. Sabe quando você, poxa, eu tinha que ter feito isso antes, se eu tivesse feito antes, talvez eu não teria ficado tanto tempo nesse ciclo. Acredito que seja uma boa. Olá, gente, boa noite, né? Já me apresentei aqui nas outras lives, todo mundo já sabe também, né? Não vou me apresentar de novo, que já ficou aí nas últimas. Então, o que eu faria de diferente é que na primeira agressão eu teria ido embora e eu não teria resguardado a imagem do meu agressor, né? E isso tem muito a ver com o contexto religioso, né? De que a gente acha, dentro desse contexto religioso, que a gente tem que não pode expor. Ele é uma coisa pontual, não vai acontecer mais. Por quê? Porque a gente acha que essas coisas que a gente escuta estão muito longe da gente. E quando isso chega até a gente, chega na nossa porta, a gente não acredita que está acontecendo com a gente. Né? A história que a gente criou, da idealização do nosso relacionamento. Então, quando acontece a desgraça, a gente pensa, não, não vai. Eu não estou no ciclo da violência, isso não está acontecendo comigo. Né? Então, Não, né? eu entrei
nesse estado de negação do ciclo da violência. E foi muito difícil, né, de eu assumir para mim mesma. Só que chegou um determinado momento, diante de todas as agressões, né, físicas e outras, né, que eu parei, diante de toda a minha experiência com a violência doméstica, uma coisa que eu também tenho especialização, que eu falei, gente, eu estou dentro do ciclo. Eu tô aqui inserida nesse ciclo e esse ciclo está se repetindo. Eu falei, eu tô casada com um homem agressor de mulheres, apesar dele ter um discurso que ele é completamente contra a agressão contra mulheres e que agressores tinham que ser responsabilizados, né, criminalmente. Ele era eu fiquei assim, sabe? E eu tive essa conversa com ele. Eu falei, olha, isso aqui não vai terminar bem para mim nem para você. Porque você diz que não vai fazer, e às vezes tinham lapsos de meses, e ele não fazia, e eu estou falando agora das agressões físicas, e depois ele voltava a fazer. Então, assim, identificar esse ciclo foi a primeira coisa. Só que eu identifiquei, e mesmo assim eu não contei para ninguém. Eu não contei para ninguém. Porque eu não queria quebrar a imagem de pessoa legal, carismática, gente boa que ele era, que ele demonstrava para as pessoas serem. E pelo fato dele ser um pastor, eu falei, isso vai ser um escândalo absurdo. Como que as pessoas vão olhar? Como minha família vai olhar? Vai simbolizar o fracasso do meu casamento, né? As pessoas conhecem ele uma pessoa muito legal, muito calma, muito bacana. As pessoas não conhecem esse lado dele, agressivo, explosivo, raivoso, que me xingava, que me maltratava, que me batia. Mas eu precisei criar um plano, né? De que eu falei, eu quis dar um basta, sobretudo na violência patrimonial. E eu tive que criar um plano, tipo, eu não quero mais isso na minha vida, sabe? E várias coisas acabaram culminando. Então, assim, a violência patrimonial eu encerrei, eu falei, chega, agora vai acabar isso aqui. E o casamento que, assim, não estava bom, mas na minha cabeça eu achava que eu tinha que recuperá-lo, e tudo isso são violências religiosas, né? Dentro do sistema cristão, evangélico que eu estava inserida, né? Eu achava que eu tinha que recuperar e que era uma fase ruim. Né, apesar das agressões, apesar da violência patrimonial, mas o ápice se deu no adultério. O adultério foi a gota d'água que eu falei, chega, eu já aturei muita coisa nessa relação, essa relação, ela acabou, eu não tenho nenhum pingo de respeito dessa pessoa, então eu preciso me sair disso, porque isso aqui chega. E aí eu já tinha constituído algumas provas, né, durante esse período e que eu tinha guardado para mim. E eu deixei elas guardadas, né? Como boa advogada, eu guardei essas provas. Você foi fazendo ao longo do relacionamento, ao longo do tempo. Ao longo do Ou só quando você se tocou que você estava nessa situação de violência? Não, desde a primeira agressão, eu falei, isso aqui tá errado. Eu fui criada, não fui criada, eu fui criada para reagir. E quando aconteceu a primeira, eu quis reagir. Eu catei minhas coisas, eu falei, eu vou embora disso. E aí ele fez um jogo de manipulação. Eu acho que tá passando um barulho, né? Meu vizinho tá fazendo obra aqui, eu não sei se o barulho tá vazando. Aí e eu falei assim, não, eu não posso ficar aqui, eu preciso sair. Então, desde ali, eu comecei a fazer algumas provas e guardar essas provas para mim, e ninguém sabia que eu tinha essas provas. Nem ele sabia que eu tinha essas provas, nem amiga nenhuma minha sabia que eu tinha essas provas, e eu guardei todas elas. E eu montei um dossiê com elas. E quando veio o advento do meu divórcio, eu guardei esse dossiê, eu classifiquei tudo e deixei lá, porque eu falei, no meu divórcio eu posso precisar disso aqui. Só que eu não queria escândalo, eu não queria confusão. A Juliana foi minha advogada do divórcio, tá? Inclusive, super recomendo, né? O meu divórcio poderia ter sido muito mais simples. Ser judicial. O seu não é do sistema que eu faço hoje, precisa ser judicial. Sim, mas o meu divórcio... Acabou que até que ele saiu rápido, foi uns 6 meses. Mas foi porque ele poderia ter saído em 3 dias.
O meu divórcio poderia ter saído em 3 dias no Olha, extrajudicial. a gente tentou, né? Mas ele não quis. E a gente tentou 2 vezes e ele não quis, ele não me deu o divórcio, ele me colocou impedimentos e até que a gente teve que fazer na via judicial. E na via judicial também, o divórcio aconteceu à revelia, ele não fez nada, ele não respondeu a citação dele, não defendeu, e no divórcio está lá, configurado que o divórcio aconteceu por quebra de fidelidade conjugal. Tá lá, tem a sentença lá do divórcio, tá tudo discriminado lá. Então, assim, e eu guardei essas provas, que eu falei, ok. Só que à medida que eu tive aquele meu gatilho, que eu conto lá na minha página, e que eu comecei a fazer terapia, que eu fui me fortalecendo, primeiro fui me curando, né? Primeiro, e coloquei essa ferida, foi exposta na minha terapia, fui colocando para fora, fui sendo curada, fui me limpando, até o momento que eu consegui me fortalecer, né, que eu tive uma rede de apoio. Então eu decidi falar sobre esse assunto para me comunicar com essas mulheres, né, sobretudo as mulheres evangélicas que eu sei que elas passam pelo mesmo que eu passei e até pior, né? Então a Sim. minha intenção não foi nem expor essa pessoa, que eu não falo nem o nome, né, e não tenho interesse em falar, né? A minha intenção foi cobrar todo o dinheiro que ele me deve, porque ele me deve muito dinheiro, e um dinheiro que de fato está fazendo falta, porque a gente está aqui tendo que equilibrar pratos para pagar as dívidas pretéritas dele, e ele não paga, apesar de todas as provocações, né, extrajudiciais que a gente faz, né, notificações extrajudiciais que a gente já enviou para ele, ele simplesmente se recusa a pagar, né, e estamos tomando aí as providências para judicialmente compor isso e cobrá-lo assim, não paga. E eu peguei todas essas provas e tenho elas para me resguardar, porque toda vez que eu venho aqui para falar, ele quer dizer que é mentira, quer me deslegitimar, né? Então, eu vou guardar, não vou falar dessas provas ainda, porque a doutora Juliana quer falar aí com vocês, esmiuçar. Não, eu vou esmiuçar algumas, eu vou dar algumas dicas. Lógico que não tem como eu esvaziar todos os casos, porque varia de pessoa para pessoa do que a pessoa está vivendo, né? Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: hoje, o que você identifica como sendo a principal coisa que te ajudou a sair desse ciclo? O que as minhas amigas, me ajudaram muito, porque quando meu casamento entrou numa crise, é, eu comecei a desabafar com elas. Que olha, eu estou vivendo uma crise no meu casamento, eu ainda não tinha exposto violências, mas estava uma crise, não estava legal. E à medida que eu fui conversar com elas, elas começaram a pontuar algumas coisas para mim de que quem está de fora está observando, né? E a minha mãe depois me confessou que ele tinha um plano, que ele convidou a minha mãe para esse plano, que ele queria me afastar de todas as minhas amigas. Porque isso é muito o perfil do abusador. Sim. Principalmente, a desculpa era que ele queria me afastar de todas as minhas amigas homossexuais. Eu tenho várias amigas sapatão e, entendeu? Ele não queria, porque ele achou que não era legal. Por quê? Porque eram as pessoas que estavam mais próximas a mim e que elas estavam identificando alguns comportamentos que estavam legais, E né? ele Então elas sabia estavam. disso. Não é que ele sabia, mas assim, elas começaram a levantar umas pautas e ele sabia de onde vinham essas pautas, né? Sobretudo da Raquel, né? A Raquel, ela trazia algumas pautas para mim, a gente tinha muito essa troca, né? Eu dizia, olha, ele não consegue dinheiro, tal, e a Raquel, como não? Eu consegui dinheiro assim, 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 tipo, no Uber, ele pegou o carro para fazer Uber, e ele dizia para mim que ele não conseguia fazer dinheiro no Uber. Aí a Raquel falou assim, olha, eu peguei o carro e fiz um Uber. 2 dias na semana. Peguei, vou lá fazer essa experiência. Eu consegui fazer dinheiro,
entendeu? Eu perguntei para Sim. Juliana, inclusive, Juliana na época namorava uma pessoa, né, Uhum. que também fazia Uber e a Juliana falou: "Impossível, porque esse meu então namorado tira um dinheiro legal. Por que que ele não tenta fazer Uhum. assim, assim, assim?" A Juliana deu várias dicas, né, que ela pegou com esse namorado, que via ele fazendo e assim, era surreal mesmo, a Raquel falando, era surreal. Era. Ele dizia que ele saía, que às vezes ele não ganhava R$ 70 em um dia. Como assim? Impossível. Então, e aí eu Impossível. comecei a pressioná-lo. Eu comecei a pressioná-lo muito, entendeu? Uhum. Sobre essa questão financeira. A Raquel via os apertos financeiros que eu passava, entendeu? E assim, e eu com as mesmas roupas o tempo todo, e eu enfeurando. Gente, eu falo, eu repito isso porque foi uma realidade na minha vida. Eu tinha uma vida social, eu tinha uma rotina de Sim. autocuidado antes dessa pessoa, e isso acabou, morreu. E aí as minhas amigas começaram a ver esse tipo de coisa e elas começaram a, Renata, isso, aquilo. Então elas começaram a identificar coisas em mim e eu comecei a repassar essas demandas. Ó, não tem como você não estar ganhando dinheiro, não sei o quê. Ela, fulano fala muito, porque ele já sabia que vinha das minhas amigas isso. Então ele Uhum. queria me afastar delas. Com certeza, né? Mas E faz é muito perfil de isso. abusador mesmo esse tipo de comportamento. Afastar você da família, afastar você dos amigos, que são as pessoas que vão ofertar para você uma, uma rede de apoio mesmo, né? E são as pessoas que vão abrir o seu olho quando verem que o comportamento está estranho. Uma vítima de Sim. abuso é muito difícil. Ela sempre acha que ela está disfarçando super, mas nunca tá. As pessoas que têm um olhar mais aguçado, principalmente a família, as pessoas mais próximas, elas conseguem ver que aquilo ali tem alguma coisa errada. É, Geralmente, exemplo, eu conheço uma pessoa que eu tenho certeza que ela vive uma situação de abuso. Só que ela não conta para ninguém. Mas ela tá muito bem, ela tá muito feliz. Daqui a pouco ela some 1, 2 semanas, não fala com ninguém. Aí fala, não, eu tô pensando em me divorciar e tal, assim, bem. Aí pergunta, ai, doutora, você acha que dá pra eu. Como é que eu faço pra me divorciar? Pega várias dicas de divórcio. Dá mais umas 2 semanas, ela desaparece e volta muito bem com o marido. É típico, é é o típico. ciclo, Pessoa né? que, às vezes, um calor danado, tá com uma manga até aqui. Um calor imenso. A pessoa começa a parar de se cuidar. Para de se cuidar. Cabelo, unha, roupa, não vai para uma academia, só fica dentro de casa fazendo janta, fazendo almoço, limpando casa, não estuda, não estuda, Hum, não faz um curso, não tem um hobby, não tem um amigo, não chama. Ah, não, é só eu entendo que tem personalidades. Eu, por exemplo, eu sou caseira. Eu não gosto muito de sair. Então, mas eu chamo minhas amigas para vir na minha casa. Ah, eu vou para alguns lugares que eu gosto, sim. Eu converso. Enfim, não é o caso, é diferente. É mais sim. se afasta e você vê que quando você conversa com ela e toca em determinados assuntos, ela é evasiva. Ela não fala muito, ela solta umas Exatamente. palavrinhas meio assim, meio nada a ver, que você fala assim, gente, mas eu perguntei A para a resposta ser B. Aí a pessoa fala um Z meio estranho. Você percebe, principalmente quando você tem proximidade com a pessoa. Então você começa a ver que ela já não é mais tão alegre como ela era. Às vezes é uma mulher que gostava de dançar, de se divertir, ela não dança mais, ela não se diverte mais, ela não gosta mais. Ah, mas eu não gosto mais de ir em tal lugar. Enfim, é um ciclo já conhecido e uma coisa que eu digo, não ache que vocês estão disfarçando. A sua família, com certeza, preocupada com vocês, já percebeu. Os seus amigos, com certeza, estão preocupados com vocês, já perceberam. A maioria se afastou de mim. Olha, muitas pessoas irão sim se afastar de você. Porque penso eu, assim, isso é um pensamento meu pessoal, tá? Se a pessoa se afasta da gente, a gente também não é obrigado a ficar ali sempre. Mas nunca é todo mundo. Mesmo que de 10 amigos, 9 se afastem de você, vai ter um casca de bala lá que vai ficar
para te apoiar. Sempre vai ter um. Sempre. Não vai desistir de você mesmo, você tendo se afastado. Mesmo você tendo afastado essa pessoa de você e se afastado dela. A sua família. Ah, mas a minha família não é presente. Sempre você vai ter alguém. Ah, mas eu sou evangélica e eles não estão aceitando o meu divórcio. Meu bem, o que mais tem nesse mundo é a igreja evangélica. Você vai sair de uma, vai para outra, ou você vai cultuar a sua religião em outro espaço. O que não pode é você ficar numa relação que está sendo criminosa, abusiva e tóxica para você. Então, eu acredito que, emocionalmente falando, a principal coisa para você sair desse ciclo é identificá-lo, porque o processo de não saber, porque tem gente que não sabe que determinadas coisas são abusivas. Sim. Tipo, eu tenho uma cliente que ela não sabia que o cara dar soco na parede era abusivo. Ela não tinha essa noção, ela achava normal. Acha normal. Ah, porque pelo menos ele não bate em mim, ele quebra as coisas. Exato. Ele Você vai bate ser a próxima. É É. violência, é violento, isso significa que ele vai bater em você a qualquer momento. É uma questão de tempo e é uma questão de te mostrar, tipo assim, olha o que eu fiz na parede. Em breve será em você. É exatamente isso. Uma outra Tem gente coisa que é traída o tempo inteiro e acha que não passa por violência. Tem gente traído, que o marido trai, que arranja desrespeitado, filhos fora do casamento. Filhos fora do casamento. muitos. Marido Já vi, que. já vi. Sim, Ah, tem mulheres que o marido já arrastou para fazer aborto. A própria esposa, eu entendeu? conheço uma que é evangélica e que ela aceita hoje, porque acho que ela aceitou porque ela não tinha como brigar contra. Ou ela aceitava ou ela se divorciava. Acho que a ideia do divórcio é pior para ela. Ela aceita que o marido dela vá a prostíbulo. E ele é crente também. Ele é evangélico. Junto com ela, família evangélica bonitinha. Mas ela falou, se ele vai para lá, tudo bem, pelo menos. Aí eu fico assim, ok. Enfim, o que acontece? Eu acho que o principal para você sair do ciclo é identificar e depois aceitar, porque tem um lance de uma negação, acontece acho que com todo mundo, mas o bom da negação é que uma hora ela passa para todo mundo. Ela nunca Sim. fica para sempre. Passou a negação, você vai se sentir possivelmente enfraquecida, envergonhada, com medo, mas aí entra o que a gente veio oferecer hoje. Em primeiro lugar, você precisa de apoio emocional. Família, amigo, advogado. Acaba que a proteção jurídica traz um apoio emocional para você. Psicólogo, psiquiatra, se for uma indicação. Existem grupos que falam disso. Existem páginas e páginas na internet que falam disso. Se você vê no YouTube, no Instagram, no TikTok, não importa. Tem muitas páginas que falam sobre violência contra a mulher, sobre a estrutura patriarcal, sobre tratamento emocional pós-divórcio, sobre narcisista. Tem muito Instagram de psicólogo falando sobre isso. Você também tem que fazer a sua própria terapia para tratar seus pontos principais, porque eles falam generalizado para várias pessoas, né? Enfim. E eu acredito que sem apoio não tem como sair. Sozinho. Principalmente se você tiver filho ou se você depender financeiramente dessa pessoa. Porque a pessoa que tem uma condição, eu tenho a minha casa, ou eu tenho uma condição financeira que eu posso alugar uma casa e ir embora, eu não tenho nenhum vínculo aqui, eu não tenho um filho, eu não preciso. Essa pessoa ela tem muito mais facilidade do que alguém que depende financeiramente, do que alguém que tem um filho, que tem, por exemplo, eu já vi caso de pessoa que era a única cuidadora da sogra que estava acamada. Então tinha uma boa relação com aquela sogra, não queria ir embora, porque sentia pena de deixar a sogra sozinha, acamada, naquela situação, né? A pessoa teve um AVC, não andava.
enfim. Então, em primeiro lugar, a gente eu vou falar assim generalista, gente, bem generalista, porque vai ter gente que não vai estar vivendo um contexto de apanhar, de violência física, não vai ter. Mas tem gente que também vai estar vivendo violência física, mas não tem problema com relação a bens, não construiu bens. Então eu vou fazer um apanhado bem generalista, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, eu vou ver se eu consigo acompanhar aqui. Aí, conforme eu for falando, se você quiser ir interagindo comigo, porque eu sei que você montou seu dossiê também com base nessas informações, a gente vai conversando. Primeira coisa que eu vou falar que hoje é o principal, o tal do print, né? Que é print de conversa, print de Instagram, print do WhatsApp, print de tudo. O print, para ele ter, que é a captura de tela, né? Para ele ter validade jurídica hoje, alguns, no criminal nem tanto, tá? Dependendo do tipo de crime. Mas no cível, se você for fazer um divórcio judicial, se você for fazer um pedido de guarda do seu filho, se você for fazer um pedido de medida protetiva de repente, print, eles pedem que seja autenticado. E existem duas formas dessa autenticação. A primeira é a ata notarial no cartório. Só que a ata notarial no cartório custa aproximadamente R$ 500, 530 e pouco por página. E às vezes você tem 30 prints e cada página, assim, chorando, cabe 4 prints. Então, se você for pagar R$ 500 por página, eu particularmente acho muito caro. Porém, tem alguns casos que eu faço ata notarial. Porque eu já... Sabe quando você já sabe que a pessoa vai dizer que o print é falso? Basicamente, a ata notarial funciona da seguinte forma. Você manda para o cartório, para um escrevente de cartório, alguém que te atenda ali, ele vai te direcionar para a pessoa. Você vai mandar para o cartório vai fazer a ata e você vai levar o seu celular lá para ele bater o que está lá e o papel sai autenticado dizendo que aquele print é verdadeiro com a conversa que está ali, tá? Custa mais ou menos esse valor, R$ 500 por página, só que existe um plano B que hoje, pela jurisprudência, ele é aceito também. Existe um site chamado Verifact. Escreve Verifact. Depois, qualquer coisa eu escrevo no history, não sei. Acho que eu vou adicionar aqui no comentário. Peraí. Coloca no comentário. Porque é em inglês, enfim. Verifact. Esse Verifact, ele é aceito pelos tribunais como validade. Então, você vai entrar, ele é como se fosse um WhatsApp web. Você pode entrar no Instagram, você pode entrar no WhatsApp. Você vai entrar nele, tem um login. E ele não custa R$ 500. Salvo engano, ele faz 100 prints, 100 páginas por R$ 100. Então, é muito, que foi muito mais inclusive. Porque eu tinha centenas. Muito mais em conta. Eu tinha centenas mais em conta. Só que você tem que logar. Então, entra a primeira dica. Gente, não apaga a mensagem. Não apaga. Ah, eu não gosto de olhar. Ai, amiga, troca o WhatsApp, usa o WhatsApp em outro lugar, mas não apaga aquilo. Ou então você entra no Verifact, valida isso aí e depois você apaga. Porque ele gera um relatório eletrônico dizendo que aquilo ali é verdadeiro, que você não manipulou. E aquilo vira um print válido judicialmente, sem chance da pessoa dizer que é falso ou dizer que não é uma prova nula ou coisa do tipo, tá? Então, print, só tirar o print e apagar a conversa sem validação, essa prova pode ser anulada. Então, isso é importantíssimo. Entra no Verifact, depois, se vocês tiverem curiosidade, entre e vê como ele funciona. Salvo engano, porque ele muda o preço, eventualmente lança umas promoções. Então, cada hora tem um preço. Varia. E ele aceita cartão, aí você pode parcelar, tem assinatura. Tem gente que eu conheço que faz assinatura disso.
É uma empresa que eu Gente, trabalho, isso eles salvou fazem minha... assinatura. Isso Isso salvou. aí é Não, sensacional. isso aqui que tu tá falando, isso aqui é o pulo do gato. Isso aqui é o É o ouro, lugar. que ninguém te conta. Ninguém te conta Ninguém te isso. conta. Isso é E ouro. outra, Porque não é todo mundo que sabe. Porque quando exatamente por isso que eu tô eu falando. pego processo contra meu cliente, juntando um print, eu nem quero saber se é verdadeiro. Tem ata? Não tem. Excelência, nulidade da prova. Acabou. E eles aceitam, Exatamente. tá? Porque assim, eu tava com uns 300 prints. É muita coisa. Por isso que eu tenho a pasta. É que Assim. ela tá lá embaixo aqui. Uhum. Mas assim, eu tenho a pasta, minha pasta, né? Então eu tinha uns 300 prints que eu juntei. Porque toda mensagem que Uhum. mandava, porque o meu agressor começou a fazer isso. As declarações de amor que ele me fazia enquanto ele estava lá com a amante, dizendo que estava sem amante, ele fazia e depois ele apagava. Então, antes dele apagar, eu Já manda. printava e aqui, ó, verifact, entendeu? É E ele isso. não tem a menor noção disso, porque assim, gente, isso que Sim. está sendo falado nessa live, isso aqui é o suprassumo do ouro. Anotem isso, Sim. peguem um caderninho assim e comecem a Não. anotar, É mandem importante. para as É amigas de importante. vocês. Porque um É dia importantíssimo. elas vão ter coragem de fazer De isso. fazer. Então, quando elas É tiverem essa difícil. coragem, vocês já vão saber, ó, eu tenho passo a passo aqui, ó. Número um, fazer isso aqui, entendeu? É importante. Só o print, a imagem, ela acaba virando como se fosse uma foto. E não tem a validade de que aquilo é verdadeiro. Quando você chega já com Verifact ou com mata notarial, o juiz já vê que você está falando sério, que você não está brincando, tá? Sim. Então, eu gosto muito de utilizar esse artifício do print, principalmente questão de ameaça, tem muito disso. Existe também, eu não lembro agora o nome, existe um WhatsApp que mesmo quando a pessoa apaga, não apaga para você. Só que eu nunca vi eu usar ele no Verifact. Eu não sei se dá, mas na ata notarial dá, pelo menos, enfim. Sim. O WhatsApp GB. Dizem que ele não é ilegal. Eu não utilizo, não sei, eu acredito que não é. Dizem que é meio zoado, aqueles aplicativo meio estranho. Enfim, É, mas ele, quando a pessoa apaga, você continua vendo, tá? Que sim. mais? Drive do Google é uma nuvem gratuita, cabe bastante coisa, e mesmo quando você tem que pagar, eu pago e é bem barato. É tipo R$ 2 por mês, para você botar coisa pra caramba. Coloca no Drive, porque eu tenho um problemaço com um cliente agora que tinha mil e uma provas no celular, só que ele é motoqueiro, ele caiu de moto e o celular foi embora. Cadê as provas? Ficaram lá. Ele está tentando recuperar numa loja lá de telefone, enfim, só Deus sabe. Mas bota numa nuvem. Ah, eu tenho Apple tem o nome da Apple, enfim. Bota no do iPhone, bota na Drive do Google. Tem outros tipos de nuvem. Pesquisa aqui, achar melhor, tiver que pagar, ver uma que cabe no seu bolso. Mas guarda numa nuvem com uma senha, tá? Que a pessoa não vai acessar. Se você está casada, a pessoa vai entrar no seu celular, vai ver. Então faz um e-mail e vai guardando. Que mais? Vídeos. Aí ele me agride. A questão do vídeo é muito complicada. Por quê? Quando você filma escondido, algumas pessoas dizem que isso não é uma prova lícita, beleza? No direito criminal. Não é encarado pelo STF como uma prova lícita. Porém, todavia, eu já vi casos de ser aceito porque era a única prova a ser constituída. Não sei se vocês se lembram, teve um caso muito repercutido, muito aterrorizante, para mim, pelo menos foi aterrorizante. O caso de uma senhora que estava numa cirurgia de parto, o anestesista estuprou ela ao longo da anestesia, enquanto as pessoas estavam fazendo o parto dela, os outros médicos, escondidos no biombo. Não sei se Uhum. vocês lembram. Aí a equipe da enfermagem filmou. O que Humor. o advogado alegou que era prova ilícita e tal, só que não aceitaram. Então,
Como é uma coisa controversa, é o que eu sempre digo. Pode ser que no criminal isso não sirva para incriminá-lo. Mas você não tem só um processo criminal aqui se ele te agride. Você tem um divórcio para fazer, você tem uma guarda para pedir dos seus filhos, você tem uma visita para pedir dos seus filhos, você tem uma medida protetiva para pedir, tá? E até Você um tem dano moral pessoas, dessas você agressões. tem dano moral para pedir. Faça e procure um advogado que ele vai avaliar caso a caso o que você tem, tá? É o que eu sempre digo, gente, faça todas as provas. Quem vai avaliar se a prova é boa ou não é o advogado. Você não tem que avaliar nada, só faz. Outra Tá? coisa que é bom também. Eu tinha um cliente que eu não tô com outro telefone aqui. Eu tinha um cliente que ele filmava da seguinte forma, ó. Vamos supor que essa carteira aqui seja outro celular, tá? Vou fechar ela. Por exemplo, ele ia filmar o ambiente. Então ele pegava o telefone dele, filmava o ambiente. Olha, aqui tá com infiltração assim, infiltração aqui, parará, parará, nananana. Ó, tá vendo aqui? Aí pegava outro celular. Ó, tô filmando. Aqui hoje é dia 25 de julho, 8 da noite. Aí aparecia no Sabe outro uma celular. Você coisa pode fazer no também? computador. Pra quê? Sim, Pra mostrar que a data do vídeo é aquela ali. a Ali, isso data. você pode fazer com uma foto também. Aí depende do seu tipo de celular, tá? Às vezes a foto vem assim, configuração do celular, a data e a hora que aquela foto foi tirada. É importante, porque dependendo do tipo de coisa que você for fazer, por exemplo, você vai fazer uma ação criminal. Eu preciso saber a data do crime, isso é importantíssimo. Então, eu preciso saber a hora e a data. E às vezes, se puder, tem até o local. Alguns marcam o local que você tirou a foto. Sim. A hora e a data da foto é importantíssimo, tá? O que Sabe uma coisa mais? que eu Testemunho. fiz também? Né? Sabe uma coisa que eu fiz também nas gravações? É fazer um relatório pregresso, um relatório progressivo das agressões. Tipo assim, ligava a Globo News, porque a Globo News vem o dia e vem o horário. Porque a gente não tem mais jornal. Porque antigamente você pegava o jornal É, e sim. tava. Então pegava a Globo News, ligava na Globo News ou Band News, né, que tem horário, A data, hora. e aí esperava ele sair ou esperava ele tomar um banho, né? E Filmar. colocava lá assim, ó, nessa data aqui hoje, ele me agrediu aqui, ó. Aí eu primeiro filmava assim, ó, hoje aqui, ó, apontava na Globo News, assim, ó, aqui, dia tal, hora tal. Aí eu aqui, ó, como é que tá as lesões? Isso aqui acabou de acontecer. Aí amanhã, tipo assim, olha só como é que tá hoje. Porque É aí o bom perito, gravar ele vai a ver progressão. a Eu já, progressão. inclusive, ela sabe desse caso. Eu já absolvi uma pessoa que foi reconhecida por foto, porque a pessoa que reconheceu ela disse que ela usava barba. Eu tinha uma foto de um dia antes e um dia depois, a pessoa sem barba, ou seja, não tinha como, vamos supor, no dia antes ele tirou a barba. Não tinha como, num dia antes e num dia depois, ele ter ficado com barba num dia do meio. Então, comprovei que um dia antes e um dia depois ele estava sem barba, não podia ser ele foi absolvido. Então, essas coisas são importantes, as datas. Uma outra coisa, testemunha. Gente, vizinho é melhor do que parente, não vou mentir, tá? Mãe, pai, o juiz sempre desconfia, pô, é sua mãe, é seu pai, é seu É, irmão. Doutora, mas eu só tenho essa pessoa. Se você só tem ela, a gente vai usar o que a gente tem. Mas vizinho é excelente. Colega de trabalho, pessoas que às vezes colega de trabalho vê, gente, você com o braço machucado. Colega de trabalho vê. Vizinho, porteiro, síndico. Síndico recebe muita reclamação de violência doméstica, ó, apanha lá no apartamento tal. Síndico, porteiro, vizinho, é melhor do que família. Não estou descartando família. Família é importante sim. também, tá? Mas é melhor porque ele não tem o peso de ser a sua família, beleza? O que mais? É, Print a gente já falou, foto. eu fiz esse Ah, testemunho também. imóveis. Pessoas que o meu agressor confessou para algumas pessoas cristãs o que ele tinha feito comigo. E eu Testemunho. consegui fazer o testemunho juramentado dessas pessoas, entendeu? Da pessoa vir fazer toda essa Eu vi um declaração caso importante.
Lembra daquela Fragmentar essa declaração. menina que eu falei da semana passada, do caso do estupro? A igreja tentou encobrir, né? Só que ela foi muito inteligente. Ela gravou o áudio dela na igreja, com o cara, com o pastor, com a mulher do cara, com todo mundo. E eles falando para encobrir, etc. Eu não conheço de justiça americana, mas um juiz que não considere isso, entende? Um caso muito Sim. específico. Ela gravou. É, Ah, doutora, não é, pode usar isso aí, beleza, mas você tem como prova, você pode utilizar depois, tá? Em sim, outros tipos de ação. O que mais sim. Eu é consegui importante? pessoas que me viram depois das agressões, que me viram com roupa rasgada, pessoas que me viram com Sim, marcas, vizinha que depois do meu divórcio falou que ouvia ele quando ele batia com a minha cabeça na parede, mas ela não. é importante. Olha, o que eu digo sempre, não Esses pegue os relatos. dados dessas pessoas. O Sim, não, e a CPF, o declaração telefone. dessas pessoas, a declaração dessas pessoas, né? E depois tudo isso registrado em cartório, né? Pegar as Sim. declarações dessas pessoas e depois registrar isso em cartório. É muito importante. Né? Uma outra coisa, não fique com medo de chamar polícia militar. Pode chamar, tá em contexto de ser agredida, pode ligar para esse número, é 180 e 190, tá? 180 é um telefone para violência doméstica. Eles abrem um protocolo e mandam para o Ministério Público. Porém, eu não gosto muito desse artifício. Você está sofrendo uma violência, você tem que ligar para a polícia 190, que eles vêm mais rápido do que um protocolo. O 180, ele te encaminha para um 90. Ele fala, ó, tá em contexto de violência, você precisa de uma viatura agora? Sim, aí entra essa pessoa, tá? Eu acho bacana. Por quê? Se ele tá te agredindo nesse momento, a autoridade policial, que é o policial militar que vai chegar, ele vai lavrar um flagrante de delito, ok? E sim, vai ser preso, beleza? Ai, não sei como fazer. Vi essa semana um caso de cárcere privado, que a mulher foi pedir um iFood e botou no pedido lá, ó, por favor, manda a polícia aqui porque eu tô presa em cárcere privado. Sei que é um caso extremo, mas não tenha medo de chamar a polícia, gente, não tenha medo. Mas, E todavia, entretanto, passou o momento da agressão, você não conseguiu chamar a polícia por algum motivo, que não importa. Eu não recomendo que vá à delegacia sozinho. Por quê? Gente, olha, eu vou falar a realidade. A mulher é muito maltratada. E ela é desestimulada a fazer o registro. sim, Eles inventam. Porque, pensa comigo, você é um policial, um concursado, tá sentado lá. Se chega uma mulher aqui agredida, é mais um trabalho. Gente, não existe. Eu acho que nunca aconteceu de uma pessoa de violência doméstica chegar para mim e falar que conseguiu lavrar na hora o registro. Sempre precisou voltar depois. Só lavra na hora um registro de ocorrência e um pedido quando você vai se conversar com o chegar lá advogado. com um policial militar ou com um Sim, advogado. Se chegou lá com a polícia militar, eles são obrigados a fazer. Fora isso, a probabilidade deles criarem 500 empecilhos para você ir embora é muito grande. Isso acontece na DEAN, que é, entre aspas, o local que deveria ter pessoas especializadas para esse tipo de atendimento, ok? Então, está sendo ameaçada, está sofrendo injúria, está sofrendo agressão. Não vá sozinha. Por quê? Porque quando consegue lavrar, depois de. Se é que consegue, fazem mal feito. E depois que faz o registro mal feito, fica difícil ter que retificar e consertar um registro de ocorrência mal feito. sim. Não consta as coisas. Então, passou do momento do flagrante. Já acabou, aconteceu, beleza. O ideal é você ficar segura, ir para a casa de alguém, enfim, e em seguida você pedir para procurar um advogado, de preferência que saiba o que está fazendo, tá? Um advogado que tenha especialidade nessa área. Eu não recomendo ir. Ah, mas eu quero ir sozinha porque eu não tenho condições de pagar um advogado. Beleza, o que você pode fazer?
Você pode tentar esse registro. Se não conseguir, você vai na Defensoria Pública. Lá eles fazem o pedido de medida protetiva. Só que você vai ter que Sim. apresentar esse tipo de prova que eu falei aqui. E qual é o... Por que é necessário o pedido relacionado dentro da delegacia? Porque eles te encaminham para o IML e um perito analisa as suas marcas para ver se você está de acordo com um relato. Olha, ela apanhou, levou soco, realmente tem a ver com soco. Isso faz parte de um sistema que enquadra um crime dentro do fato típico, que a gente chama. Então, é importante para fins de condenação depois que essa perícia seja feita, é importantíssimo. Ah, não consegui fazer, já passou o meu machucado, foi embora, só tem as fotos. Então, aí você conversa com o advogado, com o defensor, dificilmente eles vão fazer o seu registro, tá? Outra dica, tá com medo? Eles vão, entra no site da Polícia Civil e faz um pré-registro. Eles vão te chamar para retificar. Eu acho mais fácil. Geralmente eles são obrigados a te chamar, porque você já fez o pré-registro, eles vão agendar. Chega um e-mail para você, ó, Renata, por favor comparecer à delegacia número tal, na data tal, hora tal, procurar o inspetor fulano de tal, para você retificar todos os dados que você fez dentro do site da Polícia Civil. Bota registro de ocorrência Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou do seu estado. Aqui, aí, se tiver pessoas de outro estado vendo isso, não sei como funciona aí, tô falando aqui no Rio, tá? Que eu acredito que a maioria agora tem registro de Polícia Civil assim. Que É mais? importante dizer que as alterações da Lei Maria da Penha também permitiram que terceiros também façam essas denúncias, né? Sim, Então, assim, exatamente. você ouviu uma gritaria, barulho de soco, de gente apanhando no apartamento do lado, na casa do lado, liga você para o 90 e dá o endereço da pessoa, porque a polícia vai Exatamente. chegar, a polícia militar, na situação de flagrante já. E por mais que a vítima diga, ah, não, não foi, ela vai estar desconfigurada. E você Sim. pode sim, o vizinho, um terceiro, fazer essa denúncia, né, sobre o que está acontecendo ali. Outra coisa importante, casa. Ah, eu tenho uma união estável. Gente, tira foto. Posta foto mesmo. Meu marido, meu amor. Meu marido, meu querido. Tira bastante foto com a família dele. Bastante em aniversário que marca o ano, quanto tempo você tá com ele. Conta de telefone, de luz, de água no seu nome. Bota o seu celular para chegar a conta na sua casa, no endereço dele. Porque senão ele vai dizer que vocês não eram casados e você vai esperar. Você não é franco. Com, que mais? Foto. Eu tinha uma cliente que ela fazia direto. Ele comprou carro zero, tirou foto com aquele laço em cima do carro, botou as crianças sentadas dirigindo o carro. Ela fez o pedido de emplacamento no Detran, imprimiu, me mandou, ó, olha aqui o carro que ele comprou enquanto estávamos juntos. Casa. Se você pagou por isso, filha, guarda a nota até de uma tomada que você comprou. Ah, é a Sim, notinha fiscal, tira a foto e bota no drive. Bota naquele drive lá, porque a notinha fiscal apaga com o tempo. Ela tira apaga com o tempo. xerox. Tira foto, joga, tira xerox, tira foto, joga naquele drive lá. Essa notinha fiscal que sai aquele impresso naquele papel que apaga. Guarda, comprei Coloca a uma pasta tomada, do eu drive paguei isso assim, aqui. dossiê. Tudo que Dossiê. você paga dentro de casa. E outra coisa também, não dê o seu nome. Ai, amor, é porque você tá com o nome limpo. Vamos fazer um empréstimo no seu nome. Ai, amor, eu queria tirar uma moto. Ai, meu bem, eu queria comprar um carro. A gente pode financiar no seu nome que tá limpo? Não Passa no faça. seu cartão de crédito, depois eu te Faça no pago. seu Aqui, ó. cartão, depois eu te pago. Como que você vai fazer? Você viu que você já fez a besteira. Gente, já fiz a besteira, passei a moto pro meu nome. Aí vai ser de caso a caso. Você pode pegar a moto de volta. Vai depender do que você tem, tá? Você pode pedir. Porque quem é a dona da moto? Você. Eu conheço um caso que a senhora financiou a moto para o marido.
Ele pagava na lotérica e ele guardou todos os comprovantes que ele pagou. Só que ela dava o dinheiro para ele pagar. Ele ia na lotérica, pagava e guardava o comprovante. E disse que foi ele que quitou todas as parcelas da moto. E pediu judicialmente essa moto. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não financia, começa assim, não financia. Não financia moto para ninguém, nem para marido, nem para parente, nem para namorado. Não deixe. Ah, mas quer dizer que não cai em papo de Ah, coitadinho, que mas é eu sou mentira. muito bem casada, o meu marido não faria isso comigo, nós nos amamos, estamos casados para sempre. Não se Gente, as coisas muda, é você ruins primeiro. acontecem com pessoas de boas o tempo inteiro. Você não pense que isso só acontece com a pessoa do lado. Isso pode acontecer com você, porque Exatamente. eu jamais imaginei que eu ia tomar um golpe de uma pessoa que eu tive uma convivência por 21 anos, que era um pastor, entendeu? Que casou comigo, que fez um monte de promessa, que tinha um monte de plano, que tinha uma E bem postura que pensado, né? Foi criticava. planejado o golpe dele. O Foi. golpe que eu tomei foi planejado, porque antes dessa atual amante que ele tá, ele tentou dar o golpe em uma outra. Só que essa mulher era mais esperta e ela, ó, se ligou nele. E ela, ó, Sim, quero não, embora. entendeu? Entendeu? Então, Não, assim, não se iludam. Não se não iluda. Porque, na pense que não verdade, você não está você. desconfiando dele, você está se precavendo. E pra E isso é sobre ter qualquer pessoa, não é sobre marido, não, gente. É sobre qualquer pessoa. Guarde essas provas, é só para qualquer um isso. O que mais que é importante aqui? Emprestei dinheiro. Gente, pede para anotar, nem que seja aquele papelzinho do que você compra recibo de na, papelaria. na papelaria. Compra na papelaria. Assina aqui para mim que eu te emprestei R$ 50. Não interessa, o dinheiro é seu. R$ 50 é seu. Ah, é só R$ 50, não interessa. Anota, ó, emprestei R$ 50, pode assinar aqui. Nossa, Ou, mas isso vale pra gente? Gente, se você é uma pessoa honesta, não tem problema nenhum, só assinar, você vai me pagar. Assina eu aqui, gosto ó. muito Eu gosto muito quando você faz pagamento. Hoje em dia dá para fazer isso. Faça pagamentos em Pix para provar as transferências que você fez. Não fique fazendo transferência em dinheiro. Não dê dinheiro na mão de ninguém. Não dê o dinheiro para a pessoa. E principalmente não deixe fazer dívida no seu nome. Comprovar que uma pessoa fez uma dívida, que você fez uma dívida e deu o dinheiro para outra pessoa, é muito difícil. Não faça, não faça, porque senão vou ter que me valer de outras provas, como print, como depoimento, que não são tão cabais, não são tão robustas para Vai cair, acho que nossa comprovar. live. Entende? Já está acabando o meu tempo, não apareceu para mim. Acho Mas que acho já que dá uma. deu para falar bastante. Quer acrescentar alguma coisa? Acho que não emprestar Não, o nome, tirar foto do imóvel, das condições do seu imóvel, das condições do carro novo, tudo que comprar novo. Ah, eu gosto muito dessa dica. Você é casada, não tem renda, dona de casa, faz um caixa 2. Faz uma continha e vai botando um dinheirinho lá. Ai, R$ 100 no mercado, você gastou 90, R$ 10. Por quê? Se ele resolver ir embora, gente, a mulher envelhece e é descartada na velhice. Não se enganem, é só vocês verem qualquer pessoa da sua convivência. Eu acho que as pessoas se iludem muito, sabe? Ai, comigo vai ser diferente. Mas se primeiro você, depois os outros, sabe? é. Então, guarde um caixa 2, porque se ele te der um pé e você não tem sua aposentadoria, você não paga seu INSS, o seu filho vai ficar com você, você não teve uma carreira construída, você não se manteve trabalhando, não, mesmo tendo uma carreira, você não estava no mercado de trabalho, você vai acabar sem conseguir uma fonte de renda. Então, guarde dinheiro, você vai precisar, tá? Acho que o resumo é esse. Qualquer coisa, se vocês tiverem mais dúvidas, agora tá 30 segundos para mim. Se tiverem Gente, mais muito dúvidas, obrigada. mandem no direct. Eu pergunto, eu olho e organizo, tá bom? Um
Beijo, obrigada a todos, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada por terem vindo nos três, que veio muita gente que veio nos três. Muito obrigada. Aos que vieram só hoje também, muito obrigada. Uma boa noite. E faremos outros. Beijo.